Alô, alô, minhas superalunas, meus superalunos e também vocês que, mesmo não sendo da área do direito, sempre prestigiam nossas publicações. Nosso assunto de hoje é estupro coletivo. Afinal, por que seria possível dizer que os estupradores de crianças devem ter comemorado a forma como o estupro coletivo foi introduzido no Código Penal brasileiro? E é justamente isso que iremos discutir no episódio de hoje da coluna Como assim, professor? Uma vez que é fundamental entendermos e não ficarmos alheios a toda essa polêmica e, consequentemente, aos problemas interpretativos originados em virtude da forma como o legislador utilizou para a inclusão da expressão estupro coletivo em nosso ordenamento jurídico. Mas então, o que seria estupro coletivo? Como aplicá-lo aos casos concretos? Como solucionar esse problema? Bom, para saber, só acompanhando até o final o nosso novo episódio. E antes de começar, vocês já sabem, se ainda não estão inscritos, inscrevam-se aí em nosso canal. E não esqueçam de ativar o sininho, para vocês serem informados, sempre em primeira mão e com exclusividade, assim que nossa equipe postar uma nova aula. E aí, se gostarem, deixem sempre seu like, porque o nosso novo episódio vocês assistem daqui a 10 segundos, logo após a vinheta de abertura. Então vamos lá. No episódio de hoje, para situar você que sempre nos acompanha aqui, o professor Santiago disserta acerca dos aspectos jurídicos do estupro coletivo, que se encontra previsto no artigo 226, inciso 4º, alínea A do Código Penal, dispondo que a pena será aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime for praticado mediante o concurso de 2 ou mais agentes. Consoante se vê, o legislador não definiu, apesar do nome empregado, o estupro coletivo como um tipo penal específico, ou seja, como um crime, atribuindo-lhe, ao invés, a característica de causa legal de aumento de pena. Portanto, atenção, não existe o crime de estupro coletivo em nossa legislação penal. Contudo, embora questionemos a opção feita pelo legislador, ressalte-se que o fulcro da reflexão que estamos fazendo está situada na determinação do mais adequado enquadramento da conduta para fins de aplicação da pena e definição da correta dosimetria. O porquê da observação encontra respaldo no fato do mesmo artigo 226, em seu inciso 1º, já trazer a previsão de aumento de pena da 4ª parte, quando os crimes contra a liberdade sexual e os crimes sexuais contra a vulnerável forem cometidos em concurso de 2 ou mais pessoas. A dúvida inerente ao crime de estupro, previsto no artigo 213, e ao crime de estupro de vulnerável, disposto no artigo 217-A, ambos do Código Penal, está relacionada ao fato do legislador ter especificamente utilizado essa expressão estupro coletivo, que possui forte alcance popular e midiático, contudo que trouxe implicações interpretativas difíceis de se esquivar. De start, ao falar em estupro coletivo, o legislador restringiu equivocadamente o alcance da causa de aumento de pena, inviabilizando a já vistos princípios da legalidade e da taxatividade, sua aplicação ao crime de estupro de vulnerável, caracterizado por nome iuris distinto. E por mais absurdo que possa parecer, a Lei 13.718 de 2018, que introduziu a figura do estupro coletivo em nosso ordenamento jurídico, foi feita justamente para punir com maior gravidade os crimes sexuais praticados contra jovens menores de 14 anos. Porém, dada a vênia, da forma como o dispositivo foi concebido, a causa de aumento de pena de 1/3 a 2/3 do artigo 226, inciso 4º, alínea A do Código Penal, somente poderá ser aplicada ao crime de estupro, não sendo aplicável ao crime de estupro de vulnerável ou quaisquer outros tipos penais. Assim sendo, para o crime de estupro, caberia tranquilamente a utilização do novo aumento de pena, ao passo que, para o crime de estupro de vulnerável, continuaria sendo empregada a causa de aumento de pena da 4ª parte, de aplicação geral, prevista no artigo 226, inciso 1º do Código Penal. Aliás,
em inúmeros momentos o legislador esteve atento e dispôs dos termos estupro e estupro de vulnerável de modo apropriado. Inclusive podemos citar o crime de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia, previsto no artigo 218-C do Código Penal, que foi incluído pela mesma Lei 13.718 de 2018, que também definiu o estupro coletivo como causa de aumento de pena. Observe que ao tipificar o crime, o legislador com propriedade esculpiu naquele tipo penal, por exemplo, a conduta de divulgar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha, atenção, cena de estupro ou de estupro de vulnerável, permitindo assim que o dispositivo puna o agente que divulgue cena de crime sendo praticado contra a vítima menor de 14 anos, caracterizado cena de estupro de vulnerável, ou maior de 14 menor de 18, classificada como estupro qualificado pela idade da vítima, ou contra a pessoa maior de 18 anos, amoldando-se a tipificação do crime de estupro na modalidade simples. Por fim, no que tange a nomenclatura mais adequada, poder-se-ia falar talvez em estupro coletivo de vulnerável ou outro termo julgado mais apropriado. Porém, para podermos finalizar, reafirme-se que, da forma como fora construído, enquanto o texto não sofrer alteração, torna-se inescapável a conclusão de que o legislador, quero crer apenas por falta de um tecnicismo mais apurado ou por pura incompetência mesmo, ao invés de aplicar um tratamento mais severo àquele que praticasse esse crime, classificado como hediondo, findou por beneficiar o sujeito que cometesse, em concurso de 2 ou mais pessoas, o crime de estupro de vulnerável, quando a vítima fosse menor de 14 anos. Acrescente-se apenas que as ponderações que fizemos aqui acerca do estupro coletivo também podem ser aplicadas e são válidas para o chamado estupro corretivo. Porém, esse já é assunto para um outro episódio. E assim, meus aluninhos, minhas aluninhas, terminamos nossa aula de hoje. Espero que o episódio tenha sido interessante, que nosso encontro tenha sido agradável e que vocês tenham não apenas gostado, mas também assimilado o assunto e tirado suas dúvidas. Um forte abraço e eu vejo vocês na semana que vem, em nossa próxima superaula.